Neste programa O Melhor Dessa Terra, nós temos uma ideia genial que faz parte do Melhor Dessa Terra, principalmente para você, pai, mãe, filhos, que está embutido aqui neste cenário que vai acontecer nas férias de julho e tem objetivos dos mais nobres que com certeza você vai aprová-los. E nós vamos gastar um tempo desse programa expondo os propósitos disso daqui. Você está vendo 3 mesas bonitas de madeira maciça que eu fiz, porque eu gosto de madeira, você já sabe disso. E nós colocamos aqui muito equipamento, ferramentas do dia a dia, de manejo da casa, do trabalho e muitas coisas que acontecem no dia a dia. O garoto vai aprender aqui com o pai do lado. É uma comunhão entre pai e filho e, acima de tudo, ele vai aprender um monte de coisa. Talvez o teu filho até hoje não saiba trocar um bujão de gás. Aqui ele vai aprender. Aqui tem uma série de ferramentas que talvez ele nunca pegou na mão. Aqui, por exemplo, ele vai aprender um pouquinho, uma base. Não é uma aula profissional, mas aqui tem parafusos de diferente bitola, né? De metade, meio, 7/16, 1/4, etc. E a hora que ele for comprar numa loja, é por bitola. Ah, fio elétrico também, ó. Eu também estou aprendendo, hein? Aqui até coloquei, ó, esse fio elétrico é o número 4. Aqui tem 1, tem 1,5, tem 2,5. Eu aprendi que o de 2,5 é usado na instalação normal da casa. O 4 exige um pouco mais, é lá no fogão, tal. Então, bases de eletricidade, ele vai aprender aqui. E também de água, de hidráulica. Este cotovelo, por exemplo, é 3/4, é uma medida maior. Esse daqui é de meia. Então, ele vai aprender que isso aqui é meia, isso aqui é 3/4. São medidas diferentes, normalmente usável em casas. Aqui nós temos também algo interessante. Eu perdi a parte dele aqui, mas aqui vai um nip, que é, nem sei se é nip ou nipple, que se pronuncia, para fechar um cano que está vazando água, coisa assim. Esse daqui é diferente. Isso daqui, ele vai lixar aqui e vai pregar isso daqui, né? E com certeza, um dia na vida ele vai precisar disso. Ah, mas meu filho, se Deus quiser, ele vai pagar um profissional para fazer essas coisas básicas. Olha, tomara a Deus que ele tenha dinheiro para pagar um profissional. Mas tomara a Deus que ele ache um profissional também para fazer isso. Porque se é difícil você achar um profissional hoje para colocar uma pecinha, uma ferramenta dessa. Nós pegamos aqui 2 bocais de lâmpada para luz. Esse daqui, ele vai colocar o fiozinho aqui. Um pouquinho mais difícil. Não é difícil, é fácil. Mas tem 2 parafusinhos aqui, se ele um dia não fizer na vida, ele não vai conseguir colocar uma lâmpada aqui. Mas esse daqui já vem pronto. É só tirar o fiozinho aqui e vai botar na eletricidade e ele instala a luz. Ele vai fazer isso aqui na prática. Isso daqui é uma máscara de proteção que ele vai aprender que não se mexe em ferramenta sem botar essa máscara, que é fundamental, é importante. Tem parafusos Phillips que ele vai colocar aqui com a chave Phillips, chave de fenda, a chave de fenda. E ele vai ter também aqui a oportunidade de usar várias ferramentas para vários tipos de parafusos. Essa tábua vai ser dele. Nós temos 12 tabuinhas dessa para 12 alunos, 12 pais, e tem cabeça hexagonal, tem cabeça de Phillips, etc. E ele vai fixar isso aqui na madeira. Isso daqui é um bocal que ele vai trabalhar também. Daqui diferentes conexões. Ele vai usar este sargento ou grampo, que é muito útil em marcenaria. E vai aprender que isso daqui é uma chave inglesa. Ele vai regular isso daqui. Para esticar um cabo de aço, ou quem sabe um varal, aqui em Barretos, ou lá em Paris, quando ele estiver fazendo faculdade, lá no Instituto Pasteur, isso daqui é fácil para esticar um cabo de aço, um varal, uma corda, e tem vários tamanhos, né? E ele vai ter isso daqui, ele vai manejar isso daqui, e ele vai aprender que é uma chave L, o que é uma chave de boca. Isso tem utilidade. Que mais? Isso daqui também é um diferente de grampo, que ele apertando aqui, vai apertando aqui, um vai apertar a mão do outro, né? Para aprender a pressão que dá.
Ele vai aprender também que tem 2 tipos de tomada. Aliás, isso daqui chama tomada. Isso daqui chama pino. Este pino aqui, se você observar com atenção, ele é um pouquinho mais grosso que esse, porque é de 20 amperes e esse aqui é de 10 amperes. Então, o teu filho vai aprender aqui que tem de 20 amperes e de 10 amperes e que a tomada certa tem que ser de acordo com a medida que... não, esse daqui é de 10 amperes. O de 20 amperes, esse aqui, ó. Esse daqui já deu certinho. E o teu filho que vai conectar o fio aqui. Isso parece que é muito simples, mas ele nunca fez isso. E se você não faz na prática, não aprende. Então, me acompanha aqui, ó. Todas as mesas são mais ou menos iguais. Tem furadeira, tem parafusadeira, tem coisas que ele não vai usar. Por exemplo, isso daqui é uma plana elétrica, para a gente passar numa madeira áspera e tirar aquela casca grossa da madeira, mas é uma ferramenta perigosa. Nós vamos mostrar fora da eletricidade, ele vai apenas conhecer a máquina. Também tem a lei motosserra, que não vou mostrar a utilidade dela, mas ele vai, na verdade, trabalhar com esse serrotinho aqui, para ele relembrar do bisavô dele que sofria com o serrotinho. Hoje tem motosserra, tem máquinas elétricas e nós vamos mostrar essas facilidades. Isso aqui é importante, ó. Nós temos uma amostra aqui de lixas, uma lixa muito grossa. Ele vai passar a mão aqui e ele vai perceber a aspereza dessa lixa. E nós vamos mostrar que a lixa é avaliada em grana. Então essa aqui, por exemplo, é uma lixa grossa de 36. Essa aqui é de 40. Essa outra aqui, não, essa aqui é de 40. E assim vai decrescendo. Aqui nós temos lixas de 160 e temos até 2.500. Essa lixa de 2.500 ele vai passar a mão e falar, mas isso não é lixa, é tão lisinho. Não, é lixa. Aquele móvel fino, envernizado, bonito, que custa $1 milhão, é essa lixinha que dá acabamento. Então, ele não vai lixar madeira nenhuma, talvez não, mas ele vai passar a mão aqui e ele vai perceber o que é diferença de grana e a utilidade dela. E nós vamos mostrar essas coisas aí. Muito bem, ele vai trabalhar, furar uma madeira aqui nessa furadeira de bancada, mas ele vai trabalhar com outras furadeiras também. E ele vai perceber que tem diferentes tipos de brocas. E ele vai pegar o mandril, que está aqui pendurado, ele vai usar esse mandril, vai soltar, e nós vamos ensinar ele cuidado para não estragar a máquina com o mandril certo, e vai tirar essa broca e vai colocar outra. É coisa simples, mas se ele não pegar para fazer, ele jamais vai saber, né? Aqui você conhece esse aparelhinho, que ele é muito útil, né? É um nível de pedreiro, que tem uma gotinha d'água aqui que ela oscila para a direita, para a esquerda, dependendo do nível. E o garotão ou a garotona vai aprender a pôr numa mesa e vai calçando até ficar no plano. Ele vai calçar em dois pontos, de tal forma que os 90 graus fica no plano. Ele vai pegar um formão desse, um pedaço dessa madeira, e ele vai fazer um buraquinho batendo aqui. Parece fácil, aquele escultor, né, que trabalha com madeira, parece fácil, mas é difícil. Tem o feixe de fibras da madeira certa que ele tem que achar. Se ele faz no sentido contrário, lasca, e ele vai lascar uns pedaços para ele aprender. É um formão, coisa simples. O teu bisavô trabalhou muito com isso. O teu filho é só celular, computador. Então as coisas vão mudar. Com certeza. O teu filho vai trabalhar aqui com um alicate, que chama de alicate de pressão. Quando ele regula aqui, ó, nesse parafusinho, ele muda a pressão daqui. Isso é uma ferramenta, olha, tem um custo-benefício de excelência. E até os 100 anos de vida dele, ele vai usar muitas vezes isso. Mas se ninguém ensinar ele, né, como destravar, como travar e como regular a pressão, ele não vai saber. Então, nós vamos ter a paciência aqui, não em 3 dias, é numa manhã. Numa manhã nós vamos fazer isso tudo aqui. E vai ser pauleira, vai começar bem cedo, porque é férias, mas é um aprendizado diferenciado. E período da tarde tem outras coisas, e daqui a pouco eu quero te levar para a floresta, daqui a pouco eu quero te levar para um lazer também, para uma churrasqueira que você vai babar. Muito bem, então aqui tem um monte de coisa que nós vamos... o teu filho vai fazer um cimento. Ele vai pegar 2 partes de areia e uma parte
de cimento, 2 por 1. 2 de areia e 1 de cimento. E vai fazer uma bolachinha. Depois ele vai fazer 3 partes de areia, 1 de cimento, que o pedreiro chama de 3 por 1, e vai fazer outra bolachinha. Isso logo no primeiro dia, porque depois de 3 dias depois vai estar muito duro isso e ele vai quebrar. E ele vai perceber que a bolachinha de 2 por 1 está mais resistente que a de 3 por 1. Ele não vai ser pedreiro, não vai ser construtor, mas isso é importante, que ele tenha uma noção de construção. Falando em construção, outro detalhe, deixa eu achar o fio de prumo onde está aqui, ó. Outro detalhe importante, teu filho não é pedreiro, e não vai ser pedreiro, e pode ser até pedreiro. Pedreiro é uma profissão honrosa que está em falta hoje, mas se o teu filho não consegue conferir a parede que o pedreiro dele está fazendo, sai tudo errado. Então isso aqui é um aparelhinho simples, que nós vamos ensinar como que põe isso daqui no prumo. E ele vai também, com essa cavadeira, isso é cavadeira para quem não conhece, isso daqui é para fazer buraco. Então cada garoto vai fazer um buraco. E o pai vai querer ajudar e fala, não, é o teu filho, deixa ele fazer o buraco para aprender. Então ele vai bater aqui, põe a terra para fora, faz um buraco, daí nós vamos dar um caibro para ele fixar. E esse caibro vai ficar bem no prumo. E como ele vai saber o prumo certinho? Com isso daqui. Nós vamos medir pelo menos de 2 lados, ele vai aprender, são 12 alunos, 12 buracos, 12 paus, que nós vamos colocar o nome. Esse é do José, aquele é do Ricardo, aquele é do Antônio, aquele é da Maria. Depois nós vamos conferir um por um. Então vai ser assim, bem individualizado. Porque vai ter crianças que têm 11 anos de idade, merecem um tratamento, uma linguagem adequada. O de 14, nós vamos ter um nível melhor de entendimento para com ele. Isso vai acontecer em julho, 10, 11, 12, é sexta, sábado e domingo. E nós temos, na semana anterior, um curso igual a esse, para de 8 a 11 anos, que é uma linguagem diferente, não dá para misturar, mas o mesmo assunto. E o assunto talvez mais relevante é no final, porque aqui no meio das conversas, 3 dias, nós vamos falar que ele tem que aprender inglês. Vamos falar que se ele não sabe inglês, ele vai ser analfabeto, porque o nosso propósito é que ele vá para os Estados Unidos, ele vai para a Áustria, ele vai para o Canadá, ele viaje, seja prodígio, seja realmente de êxito. O propósito principal aqui é que o teu filho seja bem sucedido. E se ele não sabe inglês, ele não vai ser bem sucedido, e nem pode ir para o Canadá, e nem para a Inglaterra, e nem para os Estados Unidos, e sei lá para onde. Cada vez mais o inglês é exigido do mundo inteiro. Mas tem outras coisas também que nós vamos mostrar. Nós vamos falar de respeito, nós vamos falar de honra pai e mãe, porque logicamente você, pai e mãe, você quer que o teu filho seja de longa vida e seja bem sucedido. E tem uma regra que é bíblica, e nós não podemos contradizê-la, porque o que Deus escreve na Bíblia, Ele honra e cumpre. E lá está escrito assim, filhos, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e seja bem sucedido, não seja de longa vida sobre a terra. Eu posso, aqui no curso, nós vamos falar o contrário. Filhos, não honra teu pai e tua mãe. Então, você não será bem sucedido e nem será de longa vida sobre a terra, baseado na Bíblia. Então, nós vamos mostrar a importância da fidelidade, da honra, do carinho, do respeito do filho para com a mãe, que hoje está muito em desuso. E você há de convir também, você que está nos assistindo, que hoje as crianças gastam muito tempo com o celular, com os joguinhos, e fora dos joguinhos, eles não sabem quase nada. Você, pai, se você competir com o teu filho no joguinho, você vai perder, porque ele é melhor que você. Mas fora os joguinhos e celulares, as crianças estão muito centralizadas com foco no celular. E você tem visto aí nas mídias, nos relatos internacionais, o mal que o celular está fazendo para as nossas crianças. Na China, tem regras. A criança tem que aprender no celular a educação. Aqui, a nossa criancinha aprende a dançar e etc. Então aqui vai ser um momento da gente valorizar as coisas que merecem valor. Serão 3 dias de comunhão, pai e filho. E nós vamos para a floresta, nós vamos para a fogueira, nós vamos falar sobre alimentação. Nós vamos falar sobre disciplina também. E nós vamos explicar que o dia de 24 horas tem que ser dividido em 3 períodos de 8 horas. 8 horas para dormir, tem que dormir 8 horas. 8 horas para trabalhar e tem 8 horas para lazer, para estudar, para um monte de coisa aí que é importante. Então, disciplina, meio-dia é almoço.
e não se admite almoçar com o celular na mão. E nós vamos falar sobre o que assistir no celular. Nós vamos falar de produção de hormônios. Aliás, até você que é adulto, talvez seja interessante isso. Quando você está no celular assistindo, por exemplo, um filme de terror, ou você está assistindo o Ronaldinho vai fazer o gol e você já gosta de futebol e você está comendo, você nem lembra o que você comeu. A tua digestão não é boa. E quando você faz isso, você produz um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Agora, quando você está na estância Canaã, pescando, numa natureza gostosa, com o teu filho, tua família, passeando aqui num lugar bom, você produz aqueles 4 hormônios, que é chamado quarteto da felicidade. O cortisol, serotonina, endorfina e etc. Então nós podemos produzir os hormônios que nós queremos se a gente ter disciplina na mente. E vamos ver que a Bíblia é um livro maravilhoso. Ele tem princípios de psiquiatria. E os autores naquela época nem sabiam que era psiquiatria. Por exemplo, está escrito lá, só devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Hoje o psiquiatra fala, não fica pensando coisa ruim. O apóstolo Paulo, que não era psiquiatra, ele falou assim, tudo que sai da tua boca tem que transmitir graça aos que ouvem. E sabe o que acontece com a nossa moçada? É reclamação, é murmuração. Nós temos mais de 200 igrejas na África. E eu vou falar para o teu filho, ó, você está reclamando da vida? Vai comigo lá na África. Você vai dormir no chão, você vai tomar banho de canequinha, não tem geladeira. A água lá é 40 graus porque não tem eletricidade. E você dorme numa cama, lá eles dormem no chão. E você faz xixi e cocô num vaso sanitário, lá é no mato. Então, nós vamos fazê-lo a valorizar a vida. Quando tem arroz e feijão lá na África, é um banquete. Crianças descem das montanhas, das florestas, porque ouviu falar que o branco chama muzungu. O muzungu vai distribuir arroz e feijão. É uma festa. Falar arroz e feijão para o teu filho, ele vai reclamar, né? Ele quer picanha, coisa assim. Estou exagerando, brincando, mas vamos voltar para as ferramentas. Então, aqui tem todo tipo de ferramenta útil no dia a dia, né? Isso daqui é um tipo... Opa, caiu, não tem importância. Isso daqui é um disco que a gente troca de lixa, isso facilita muito. No tempo do teu bisavô isso daqui não existia, né? Hoje a gente tira essa lixa, põe uma maior, uma menor, tem um Flávio que gruda, isso é fundamental. E, enfim, tem tudo quanto é coisas que facilitam o nosso trabalho. Isso aqui é uma desempenadeira, usada, porque já usamos muito, né? E o pedreiro usa isso daqui para desempenar, o teu filho vai usar isso aqui para fazer uma bolachinha de cimento, conforme nós falamos no início. Muito bem, então, isso daqui é pé de cabra, é uma ferramenta que a hora que precisa fazer uma alavanca ou fazer força, não é para saltar banco, nem para arrombar a porta do vizinho, né? Mas numa emergência, no trabalho, no dia a dia, essa ferramenta aqui, ela é fundamental. Muitos anos que nós temos aqui no sítio, quantas vezes nós já usamos isso daqui? E nós vamos mostrar para o teu filho um sistema de força. Nós temos aqui uma máquina chamada talha, que não está aqui porque é de ferro pesado. A gente vai pendurar na árvore e ela tem 2 correntes. E nós vamos pendurar 2, 3 garotos num banco lá e o teu filho, mesmo que ele seja fraco, puxando uma corrente devagarzinho, ele vai levantar 3 garotos, porque é um sistema de força que permite. Nós temos um conjunto de roldanas, de engrenagens, sistema de força que é chamado, tem uma alavanquinha. E nós vamos botar 4 ou 5 meninos lá na corda, competindo com ele. E o teu filho sentado tranquilamente vai rodar aqui uma manivela e vai puxar os 4, 5 meninos, porque é um sistema de força. Então a inteligência, usando na prática, no dia a dia. Não queremos que o teu filho saia daqui um profissional competente em alguma coisa. Não vai ser pedreiro, não vai ser eletricista, não vai ser encanador, mas ele vai ter uma noção básica dos nomes, das ferramentas, e ele vai trabalhar. Como eu disse, ele vai pegar uma tabuinha dessa aqui e ele vai parafusar todas essas tabuinhas. E vai colocar aqui também uma dobradiça, que ele vai aprender como se coloca uma dobradiça, que ainda hoje se usa muito dobradiça nas portas, nas janelas e etc. Agora eu queria te conduzir num outro espaço, que vai ser útil e vai ser importante, que você vai gostar também. E já estou deixando o convite
para você pensar se não vale a pena, nas férias, você mãe, você pai, trazer o teu filho. E aí tem uma novidade financeira importante. As mães não pagam. Vão ficar 3 dias aqui de graça, comendo, dormindo. Se quiser ficar aqui com a gente, ótimo, eu gostaria que ficasse. Mas se ela quiser ficar na rede, deitada, eu não interesso nisso daqui. Meu marido está fazendo as partes dele. É importante que a paternidade seja mais desenvolvida entre eles. Vou deixar meu filho e meu marido. Ótimo. A mãe fica aí no lazer, fica pescando, deita na rede, vai fazer caminhada aqui no meio da floresta, do bosque, e se quiser ficar aqui, fica, né? Então, é fundamental, vai ser muito bom para a tua família, e eu já deixo o convite. Mas eu queria te levar para uma outra parte que você vai gostar. Vamos lá comigo. Então, você e o teu marido, quem sabe você ajudando o teu marido, ele vai estar fazendo um churrasco para nós e as crianças, 12 pais, 12 filhos, sentados aqui ao redor dessa fogueira, que vai ser maravilhosa, gostosa, cadeiras ao lado, e aqui vai ser a apresentação. Teu filho vai falar o nome dele, a escolaridade, eu vou fazer pergunta, o que ele lembra da infância, coisa boa, o que ele pretende na vida profissional, e nós vamos bater papo. É uma prosa ao redor da fogueira que é que nem caldo de vó. Lembra aquele caldo de galinha que só faz bem, não faz mal? Aqui é que nem caldo de galinha. Vai ser um papo de entrosamento, de comunhão, de bate-papo, muito útil, necessário, sociabilidade, chama isso aos olhos de um psicólogo. Muito bem, agora eu quero te conduzir aqui onde nós vamos ter o almoço, a janta, um lugar aprazível, de lazer também. Vem cá, me acompanha, vamos para cá. Você pode me chamar de metido, de orgulhoso, mas eu tenho nesse reduto aqui a minha terapia e com prazer tudo isso aqui eu que fiz. Essas luminárias, essas mesas, tanto é que eu gosto de madeira, de marcenaria, e olha, eu gosto de uma coisa também, de comida boa. E aqui, ó, nesta mesa que nós fizemos também, vai ser colocado um anteparo aqui das comidas e self-service, vão comer à vontade, vão sentar por aqui, tem mesa gostosa, boa, à noite vai estar tudo iluminadinho, isso daqui. E aqui tem uma paisagem maravilhosa e tem peixe aqui de tudo quanto é tipo e com certeza o teu filho, se ele gosta de pescar, ele vai ter momentos aqui para ele fazer a terapia, pescar junto com o pai, mas é pouquinho, porque nós temos muita coisa mais importante de pesca do que a própria pesca. Pesca ele pode em qualquer lugar, mas os 3 dias aqui de Canaã vai ser construtivo, edificante, motivacional. Nós vamos convencer o teu filho a ser o melhor, a ser célebre, a ser famoso, mas também ser humilde. Princípios e caráter vão ser moldados. Uma vida transformada em 3 dias aqui, com muita informação. Lembrando que eu sou biólogo, gosto de ciência, e nós vamos falar de ciência, vamos falar de corpo humano, de imunidade. Ele vai aprender o que é imunidade, vai desenvolvê-la, vai ter saúde melhor e mais frequente. Então, agora vamos para o mato, vamos para a floresta. Lá nós falamos de uma fogueira brilhante, gostosa, uma prosa. Mas uma segunda prosa vai ser aqui. Aqui é outro local de outra fogueira, num bosque bonito, árvores milenares, ar puro, lugar de prosear, de conversar, de acertar nossas emoções e nossos prognósticos de futuro. Então, teu filho, teu marido, você, mãe, vai sentar aqui conosco numa noite gostosa. Agora, vamos entrar na floresta aqui um pouquinho. Me acompanha. Nós chamamos esse percurso aqui de trilha educativa, porque ela é muito bonita e ela tem mais de 20 placas educativas que falam frases que evidenciam a importância da floresta, da preservação, de não fazer queimada, de respirar ar puro. Com certeza, você, teus filhos, em julho, no nosso curso, vão passar por aqui. E olha, é maravilhoso. Todo mundo que vem aqui volta, gosta e você não pode perder isso. À minha esquerda, a churrasqueira que eu mostrei para vocês com honra e alegria. Aqui no fundo, umas samambaias bonitas, barulhinho de água caindo, e nós estivemos na floresta, nós falamos da trilha ecológica, falamos muito das ferramentas e da utilidade do teu filho, principalmente dele deixar o celular e vir aqui nas férias de julho, tudo isso é muito importante. Mas presta atenção, nada é mais importante do que você e tua família servirem ao Senhor. Quero convidar você para domingo, 19 horas, caso você não tenha uma outra igreja evangélica, que você nos visite. Nós estamos na rua 16, esquina K07, Iamir, Igreja Apostólica, Ministério Resgate,
O culto começa às 19 horas, termina às 21 horas e tem aula para crianças, para adolescente, pré-adolescente, e só fala de coisa boa. Tem louvor, tem adoração, tem dança. É um momento que você vai se aproximar de Deus. E quem não precisa? Agindo Deus, quem impedirá? Um grande abraço, espero você domingo, 19 horas, lá na Yamir. Um abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.